Boa noite, sou o Breno Coelho e vou apresentar aqui meu projeto Desafio, que vai ser na etapa de limpeza de trigo. Bem, só esclarecendo, né, onde essa etapa se insere. Quando o trigo chega no moinho, ele primeiro passa por uma pré-limpeza. Daí ele é armazenado nos silos, depois tem a segunda limpeza, e então o condicionamento, que ocorre a umidificação e o descanso do trigo, e daí ele fica pronto para moagem. E eu estou falando justamente dessa segunda limpeza, após o armazenamento e antes do condicionamento. Primeiramente me apresentando, como eu falei, eu sou o Breno, nasci em 2001, na cidade de Santos, em São Paulo. E aqui tem um colégio que eu me formei, Colégio Universitas. Assim que eu entrei na faculdade UFSC, eu entrei na área de projetos da Inove Consultoria, onde eu fiquei durante um ano. Além disso, eu também fiz parte do Polo, que foi um laboratório de refrigeração, e também no LabM, laboratório de biomecânica da UFSC. E atualmente estou realizando estágio na área de manutenção da Bung, no Moinho Pacífico, em Santos mesmo. E tenho formatura prevista aí para 2026.1. Aqui eu fiz uma tabela com alguns equipamentos. Esses três primeiros são os equipamentos empregados ali no processo de limpeza. Então, o primeiro seria ali o Task Separator, que ele separa o trigo por granulometria. Então, tudo que tiver ali uma granulometria diferente do trigo vai ser separado por esse equipamento. Então, ali principalmente palha, torrões, fragmentos vegetais, até pó, sementes maiores ou menores também. Porém, uma limitação desse equipamento é que ele acaba não removendo materiais de tamanho semelhante ao do trigo, além de não identificar ali grãos defeituosos, que estão visualmente defeituosos, né? Então, ali grãos torrados, grãos estragados e etc. Aqui nós temos o catálogo desse equipamento e temos ele aberto assim para entender melhor o funcionamento. O trigo vai passando ali por ele e vai sendo separado ali em peneiras, né? Então esse aqui é o Task Separator da Biller. Prosseguindo, nós temos ali o Combi Stoner. O Combi Stoner, que é um saca-pedras, também da Biller, e ele vai separar ali por diferença de densidade. Então ele vai separar principalmente pedras, areia e outros materiais de elevada densidade. E a limitação dele é que ele acaba não separando ali materiais com densidade próxima do trigo, além de não detectar defeitos visuais, assim como o Task Separator, né? E aqui nós temos o Combi Stoner da Biller, uma foto dele assim por fora. E aqui um esquema com o funcionamento dele. Então, como ele funciona, né? Primeiro entra aqui todo o material e o que for impureza é aqui separado. Então, principalmente ali contaminantes de elevada densidade, como pedras, vidro, areia e etc. E aqui sai o material, né? A matéria-prima. Em seguida, nós temos o Indeed Cylinder, que vai separar ali por diferença de... É o Indeed Cylinder Separator, que vai separar ali por diferença de comprimento da cimbra, e ele remove ali principalmente impurezas que tenham um comprimento diferente do grão de trigo. Então, principalmente sementes longas, sementes mais curtas, além de fragmentos de grão, então grãos que foram quebrados ali durante o transporte, e outras impurezas ali com um comprimento diferente do trigo. Porém, uma limitação dele é que ele acaba não separando materiais de comprimento semelhante ao trigo, além de também não identificar diferenças de cor, aparência e remover grãos defeituosos visualmente. E esses três equipamentos são os principais ali empregados na etapa de limpeza. E eles acabam pegando boa parte das impurezas, removendo boa parte das impurezas do trigo. Porém, esses três falham no mesmo aspecto, que é a inspeção visual. Tanto os três não conseguem ali, por exemplo, separar um trigo que esteja defeituoso, um torrado, uma coloração que não seja adequada para o processo de moagem.
E é pensando nisso que eu pensei em adicionar ali uma etapa de seleção óptica, empregando ali selecionadoras ópticas justamente para separar esses grãos defeituosos e que não são adequados ali para moagem. E isso traria ali um valor agregado ao produto, então diminuiria a quantidade de impurezas na farinha e melhoraria a qualidade da matéria-prima para moagem. Pensando nisso, eu trouxe dois equipamentos que são capazes de fazer isso, de serem integrados ali nessa etapa de seleção óptica. O primeiro é a Nirami, da Satak. Ah, perdão, acabei não mostrando o catálogo, né, do Cimbria. Essa aqui é uma imagem dele, né, o Cimbria Separator. E esse aqui são os dois módulos dele, né? Então, primeiro com o cilindro longo e o segundo ali que é um cilindro longo junto com um cilindro curto, né? Agora voltando, né, para a Nirami. Ela é uma selecionadora óptica que separa ali por cor, formato e outras propriedades ópticas e vai focar principalmente em grãos defeituosos, grãos escurecidos, sementes estranhas, porém com propriedades semelhantes à do trigo e outros contaminantes visuais. Só que a limitação dela é que ela requer um elevado investimento inicial, tem elevados custos ali de manutenção, então uma manutenção mais complexa, além de requerer calibração e também operadores capacitados para operá-la. Aqui nós temos o catálogo da Nirami, então é assim que ela é, né? Com os seus módulos, ela tem ali ela pode variar ali de 3 a 7 módulos, então isso também depende ali do tamanho da produção do moinho. E aqui tem imagens de como ela funciona, né? O que ela identifica, que é o grão de arroz, né? E ela consegue identificar ali grãos mais escurecidos, grãos amarelados também, para remover do processo. E eu também trouxe a Sortex A da Biller, que ela vai ter ali um objetivo parecido, né, que é remover esses grãos defeituosos, porém de um modo diferente. Ela utiliza a visão computacional e sensores ópticos avançados para remover essas impurezas. E ela remove essas impurezas do processo com um sistema pneumático. Então o trigo vai estar passando ali por ela e assim que ela identificar ali um grão defeituoso, ela vai acionar um sistema pneumático que vai remover esse grão. E assim como a Nirami, ela tem um elevado custo de aquisição, então, e também uma manutenção mais complexa, com um custo operacional maior, necessidade ali de operadores treinados e tudo mais. Então, a viabilidade ali da compra, do investimento, né, desses equipamentos vai depender ali do moinho, a quantidade, o volume de trigo processado e também do padrão de qualidade desejado ali pelos clientes desse moinho. E aqui eu trouxe uma imagem da Sortex, né, com os seus módulos, então ela pode variar ali de 1 a 5 módulos, como consta aqui no catálogo. E aqui uma imagem dela com seus sistemas e componentes, né? A partir disso, eu separei ali os principais parâmetros de cada equipamento. Eu vou focar mais na Nirami e na Sortex, porque como eu falei, os outros três eles não vão ser substituídos, eles vão continuar ali no processamento, na etapa de limpeza do trigo. Porém, a gente adicionaria mais uma etapa, que seria essa de seleção óptica, incluindo ali ou a Nirami ou a Sortex, né? Então, o princípio de separação, que eu já tratei ali na tabela anterior, a capacidade ali de trigo, né, de trigo limpo por hora ali, para Nirami é de 6,6 a 23 toneladas por hora. Para a Sortex eu tive que fazer ali uma estimativa, porque na verdade esse valor vai depender ali da capacidade real e da quantidade de módulos, de quanto trigo passa ali pelo moinho, então varia bastante. Mas eu estimei que fica ali entre 5 e 30 toneladas por hora. A potência da Nirami é de 5,5 a 25, então é uma potência bem elevada. A da Sortex é um pouco mais modesta, de 1,5 a 4,5. Porque, como eu falei, né, ela remove o trigo através do sistema pneumático e não elétrico, né? Então, isso pode justificar ali essa diferença de potência.
O peso da Nirame é bem elevado, é de 1,20 kg a quase 2 toneladas, então um equipamento bem robusto. Enquanto que a Sortex é um pouco mais modesta, de meia tonelada a 1.050 kg. Essa última tabela ali é uma comparação econômica entre os equipamentos. Lembrando que são valores estimados e foram estimados ali baseados em conversas com operadores e outros colaboradores da empresa. E também com um pouco de pesquisa aí, porque esses valores não constam no catálogo. O investimento inicial da Nirame ficou entre 80 mil e 250 mil reais, quer dizer, dólares, perdão. E o da Sortex 120 mil a 400 mil. Obviamente esses valores dependem ali da quantidade de módulos, né? Nem eu mencionei anteriormente. O custo operacional vai ficar ali em torno de 3 a 12 para a Nirame, e esse custo foi calculado baseado ali principalmente na potência, né? Então, como eu falei, ela tem uma potência elétrica mais elevada, isso gera ali um custo operacional maior. A Sortex vai ter, esse preço foi calculado ali baseado na potência e também no gasto ali com ar comprimido do sistema pneumático, né? E as duas têm uma alta complexidade ali de manutenção, né? Como eu mencionei anteriormente. Aqui nós temos uma tabela de comparação entre as duas. Então, o princípio de funcionamento, que eu falei, né? A Nirame vai utilizar ali seleção óptica por câmeras RGB, reconhecimento de forma, sensores NR. Já a Sortex vai utilizar câmeras de alta resolução com iluminação LED e sensores ópticos avançados. As duas removem basicamente os mesmos contaminantes, né? Então, tudo que for visualmente diferente do grão de trigo. Coloquei também o investimento inicial, que a gente tratou anteriormente, e o custo operacional estimado. Além disso, ambas têm uma alta complexidade de manutenção e uma alta capacidade ali de agregar valor ao processo, como eu falei, de melhorar ali a qualidade da matéria-prima que chega na moagem. E ambas têm uma boa aplicação em moinhos de alta produção e com alta especificação de clientes, né? Então, moinhos que fazem farinha para indústria, por exemplo, que tem ali especificações mais rígidas, né? E a partir disso, eu acabei escolhendo a Sortex, porque ela teria um investimento estimado menor, ela é um equipamento mais compacto, menos robusto, né? E porém que tem uma capacidade muito boa ali para fazer essa etapa de seleção óptica, né? E além disso também, como muitos dos equipamentos que nós temos são da Biller, eu acredito que a gente tem uma confiança maior com essa marca, né? Além porque a Satak é uma marca que eu desconheço. Então, por essa confiança, também por eu acreditar na capacidade da Sortex, acabei optando por seguir com ela na minha análise. E a ideia seria inserir, como eu falei, inserir ela ao final do processo de limpeza. Então, justamente para fazer aquela última seleção ali das impurezas para entregar uma matéria-prima com maior qualidade ali para a moagem. Bem, e essas foram as referências bibliográficas utilizadas, né? Basicamente aqui nós temos os catálogos que eu apresentei para vocês, além de 2 livros. O primeiro é o Wet Chemistry and Technology, escrito pelo Kahn, e o segundo é o Wet Fluor Milling, escrito pelo Posner e Hibbs. Então é isso, boa noite e obrigado pela atenção.